Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, no ar mais uma edição do Destaques aqui na sua TV Otimista. A você, muito obrigado pela companhia. O primeiro assunto é o ProEnergia Summit 2025, que começa já amanhã. Serão 2 dias de grandes discussões aqui no Ceará para um tema de importância local, nacional, mundial. É o grande evento desse setor. Nós estamos recebendo o Luiz Carlos Queiroz, presidente do Sindenergia Ceará, que pode nos dar os detalhes desse evento, que é aguardado todos os anos, presidente, pelo tamanho que tem tido, pela importância que tem realmente se consolidado nesse mercado importante. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradecer a toda a equipe aí do Otimista, o Otimista que sempre foi e é um grande parceiro do Sindenergia. Enfim, eu diria que é um evento global que acontece aqui no estado do Ceará, que nós estamos e vamos vivenciar os próximos 2 dias aqui no centro de eventos, é toda a cadeia de valor. Cadeia de valor através das agências nacionais, já temos confirmado, diretores da ANEEL, diretores do Ministério das Minas e Energias, diretores da EPE. Nós estamos também já confirmado grandes investidores vindo para cá, a Brooksfield, Elera, está confirmada, a CEO e também o diretor de operações, enfim, são grandes empresas, assim como Casa dos Ventos, assim como outras empresas, também temos 3 empresas da Grã-Bretanha, da Inglaterra, de uma visita que fizemos lá em março, levando o nosso investidor lá para a Inglaterra, e agora eles estão voltando aqui para conhecer o que é que está acontecendo aqui no estado do Ceará. Presidente, queria entender, mostrar para as pessoas que estão em casa, como é que se chega a essa importância, a esse tamanho do evento. O senhor citou que foi procurado por pessoas de fora, representantes de grandes empresas, para que elas pudessem participar. Como é que se chega a esse tamanho? Com certeza é um trabalho que vem de longe. É um trabalho que vem desde a primeira implantação das primeiras eólicas aqui do estado do Ceará, que veio depois com a primeira mega solar aqui no estado do Ceará, que veio depois também com a primeira produção da primeira molécula no estado do Ceará. É uma tendência natural que o estado do Ceará tem para a produção de energia limpa. O evento é o sétimo ano. Ele só vem crescendo, é onde o mundo está enxergando que essas condições que são tidas aqui no estado do Ceará, elas são perfeitas, né? Perfeitas para a produção de energia limpa, perfeita para o investimento, e que aqui no Ceará, com certeza, o investimento cresce e ele é seguro. É essa tríplice aliança entre governo, empresários e universidade. Eu diria que é esse o sucesso do evento, e também porque o Sindenergia, ele não é só uma geração. Nós teremos no evento geração eólica, geração solar, geração nuclear, ou seja, nós estamos debatendo e trazendo para o debate aqui. E o que é melhor? Nós temos propostas. Muito se reclama, às vezes se fala, né, disso ou daquilo. Não, o evento ele é propositivo. Para isso, nós vamos ter inclusive uma proposta a ser feita. Nós estamos fazendo um manifesto que vai ser dentro do ProEnergia, esse manifesto para o Brasil e para o mundo, dizendo o que é que nós estamos esperando. Ou seja, o evento é muito bom porque ele é propositivo. A você que quer investir, vale a pena estar lá. É um evento, como eu disse anteriormente, é um evento global que acontece aqui no estado do Ceará. Vale a pena conferir, grandes palestrantes que vão estar aqui discutindo o negócio de energia. Presidente, esses temas atuais, como as linhas de transmissão, muito se fala sobre o excesso de geração de energia limpa, tudo isso vai ser discutido por esses especialistas, essas pessoas que querem participar, e todos vocês reunidos nesses 2 dias, então. É isso mesmo, e é fantástico, porque nós temos uma novidade esse ano, nós temos grandes players de energia, as agências discutindo isso, mas também nós temos o pequeno, né? O pequeno investidor, pequenas empresas. Abrimos esse ano dentro do ProEnergia um espaço para 12 empresas apresentarem seus negócios, do pequeno investidor, né? Histórias de contabilidade, empresas de contabilidade especializadas no setor de energia, empresas de venda de energia especializada em energia. Vai lá, vai conferir. Nós temos empresas de meio ambiente, enfim, todo esse cluster voltado ao negócio de energia. Então, tem do pequeno, tem do médio, tem do grande. É um lugar para se falar de negócios e do negócio de energia. Eu peço já a quem puder participar, é gratuito a venda, mas que faça
inscrição anterior, para evitar aquela fila. Começa a partir de 8h30 da manhã e essa inscrição anterior evita fila, o que é muito bacana. Olha, o recado também vai para os estudantes de áreas afins, né, desse mercado. Visitar os estandes é muito importante. Em cada espaço a gente vai percebendo a inovação, a tecnologia e as histórias por trás de cada negócio que vai estar exposto lá, né? Perfeito, Denis. Assim, o mundo da energia é muito mais do que a gente não imagina o que é que tem quando a gente liga um interruptor de uma energia. Existe um mundo por trás disso, de manutenção, de geração de energia, de inovação, de tecnologia. Eu digo a você, nós estamos no Sindenergia, o Sindenergia que nós estamos com mais de 120 associados. Toda semana, Denis, tem um novo negócio de energia surgindo. Realmente, são soluções que estão vindo diante das problemáticas. Existem problemas, com certeza, mas com certeza é um campo extraordinário para a inovação, é um campo extraordinário para novos negócios. Então, vale a pena, sim, conferir, porque é como eu te disse, é um ambiente aqui no Ceará que poderia estar acontecendo em qualquer outro lugar do mundo. Olha, antes de encerrar com o convite para todo mundo, eu queria falar sobre essa atenção que o Sindenergia Ceará tem dado à temática e à qualificação dos associados. A gente acompanhou resultados de visitas que vocês fizeram mundo afora e essa busca por qualificar o mercado também é resultado, né? Também resulta nesse grande evento que a gente está sediando aqui. É também por isso, né, presidente? Você falou uma coisa certa, nós tivemos esse ano, em março, a última visita que nós fizemos internacional, nós tivemos na Grã-Bretanha, a convite do consulado britânico, e dessa visita resultou que existem 3 empresas que estão vindo aqui para o Proenergia discutir a problemática do curtailment, dar soluções para o curtailment, investidores também da Grã-Bretanha que estão vindo aqui, ou seja, nós levamos a boa nova, levamos 18 empresários, né, para a Grã-Bretanha, para conhecer o negócio, apresentar o que está acontecendo no estado do Ceará, e agora eles estão vindo aqui para conhecer em loco, né, tanto o Porto do Pecém. Assim, é muita oportunidade que hoje o Ceará tem e com certeza vai ter bons e excelentes investimentos vindo aqui para o estado do Ceará. Olha, portanto, convite, a gente vai encerrar essa entrevista fazendo esse convite a todo mundo, empresário, setor produtivo, estudantes, né, sociedade em geral que se interessa por esse tema. São 2 dias, né, de muito conhecimento, de negócios, e queria encerrar com o senhor fazendo esse convite. E, claro, a gente vai falar de data center nesses 2 dias. É um tema extremamente atual, o Ceará também protagonista nisso, isso vai estar lá também, né? Data center, offshore, o mercado gigante de offshore, o que existe de economia do mar, nós tivemos na Grã-Bretanha, como eu te falei, e é simplesmente fantástico, a indústria que se apresenta junto ao offshore, enfim, vai ser fantástico. www.proenergiasummit.com. Vale a pena se inscrever antes, evitar fila e com certeza vamos ter um público bastante qualificado. Conto com vocês lá. Olha, muito obrigado pela presença e pela entrevista. E a gente vai fazer agora uma rápida pausa, um intervalo, e daqui a pouquinho eu estou de volta. Ter medicamentos em casa às vezes é necessário, mas é preciso armazená-los de forma correta. Erros simples, como guardá-los em lugares impróprios ou até mesmo fora da embalagem original, pode comprometer a eficácia do medicamento e trazer riscos à saúde. Para você que nos acompanha, é normal que você tenha a chamada farmacinha na sua residência, remédios para dor de cabeça, para febre, mas até que ponto isso é seguro? É exatamente isso que a gente vai conversar agora com a farmacêutica Lorena Tavares. Primeiramente, muito obrigado por estar recebendo a gente para poder conversar sobre esse assunto, debater esses pontos. Doutora, quem está em casa pode se perguntar, agora eu não posso ter mais, em alguns casos até deve, mas com alguns cuidados. Queria que a senhora começasse a esclarecer isso para a gente. Claro que alguns medicamentos nós realmente devemos ter em casa, principalmente as mãezinhas dos bebês, né? Aquele medicamento para febre que tem que ser controlado ali mais rapidamente. Mas o primeiro ponto que a gente vem para enfatizar é que não se deve se automedicar de forma alguma, sem a procura de um profissional, a orientação de um profissional, de um médico, de um farmacêutico, é essencial para que não, em vez de melhorar, trazer mais problemas à saúde. E
Enquanto ao armazenamento desses medicamentos dentro de casa, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Os medicamentos, para eles realmente fazer o efeito esperado e desejado, eles precisam estar em uma determinada temperatura de armazenamento, eles não podem estar em lugares úmidos, lugares que peguem bastante luz solar. Tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Então, o que é indicado? Guardar os medicamentos em lugares arejados, com pouca umidade, pouco aparecimento de luz e principalmente longe do alcance de crianças. Então, assim, um lugar mais alto para que elas possam não ter esse contato. E quando a gente fala do medicamento de geladeira, é muito comum botar ali na porta da geladeira, que é mais fácil, mas não é indicado. O ideal do medicamento é lá dentro da geladeira, bem no centro. Por que é que não pode botar na porta? A porta sofre uma grande variação de temperatura, do abre e fecha, e acaba que fica inviabilizando o medicamento para o uso. Principalmente antibióticos, xaropes que a gente coloca na geladeira, não pode colocar na porta. Se a senhora pudesse mais uma vez enfatizar para a gente essa questão dos riscos da automedicação, porque muitas vezes é isso que leva a armazenar esses medicamentos em casa, você não precisa, mas tem ali a chamada farmacinha que a gente falou aqui, só para reforçar os riscos, né, dessa automedicação. É assim, o medicamento, ele é uma coisa de mão dupla. Ele pode ajudar, mas ele também pode prejudicar, dependendo da dose. Então, assim, quais são os riscos da automedicação? O paciente não está tomando aquela dose correta, ele pode estar tomando maior do que o esperado e o desejado, acontecendo uma superdose, causando intoxicação. Ou pode acontecer que ele já toma algum medicamento de uso contínuo e aquele outro que ele está tomando causa uma interação, prejudicando a saúde. E um grande ponto também é que às vezes a gente precisa realmente dos sintomas para diagnosticar a doença. E quando você toma algum tipo de medicamento, acaba mascarando os sintomas e até prolongando alguma doença que poderia ter sido resolvida mais rapidamente. Doutora, a gente falou de armazenamento, questão de descarte também é algo que a gente também precisa se atentar? O descarte é muito importante falar sobre isso, porque os medicamentos eles não podem ser descartados no lixo comum. Eu não posso simplesmente colocar no meu lixo comum ou então despejar na pia, no vaso sanitário. Isso é super errado, porque pode acontecer uma contaminação, é um risco ao meio ambiente, né? Eu estou poluindo. E quando a gente fala em antibiótico, eu posso estar favorecendo aquele aparecimento de bactérias multiresistentes. Então, o que é o ideal? Guardar aqueles medicamentos, separar e direcionar para o local que faça o descarte correto. Hoje nós temos postos de saúde que recebem medicamentos usados e temos farmácias também, por exemplo, aqui. A gente recebe o medicamento para dar o descarte ideal a ele. Não precisa necessariamente comprar aqui com a gente. Se você não tem aquele medicamento que está em desuso, você não usa mais, pode trazer também que a gente faz o descarte correto, que é a incineração. Perfeito. Doutora, algo mais que a senhora queira enfatizar nesse nosso bate-papo, aproveitar a nossa audiência para dar mais alguma dica, alguma recomendação? É muito importante, na hora de guardar esses medicamentos em casa, guardar na embalagem original. Porque, por exemplo, a gente percebe bastante, eu vou comprar uma caixa de comprimido, eu fico só com as cartelas e jogo a caixa no lixo. Mas como é que eu vou ter o controle da data de validade? Às vezes nas cartelas vem aquele número prensado, mas que muitas vezes nós não conseguimos identificar. Então, a dica que eu quero deixar é que se você vai armazenar um medicamento em casa, armazene na caixa original. Doutora, muito obrigado pela sua explanação. Então você pega essas dicas, né, essas recomendações, e chegamos à conclusão de que sim, você pode guardar esses medicamentos na sua residência, mas dentro de uma recomendação, dentro de um direcionamento correto. Agora sim, voltamos ao estúdio. O papel do parlamento foi tema de um seminário realizado aqui em Fortaleza, que reuniu deputados estaduais, federais e lideranças do setor comercial. A abertura do evento contou com um painel Segurança Pública e como esse tema pode estar ligado à melhoria do ambiente de negócios, proporcionando atividades econômicas mais seguras e competitivas. A ideia foi mostrar o parlamento como protagonista e peça-chave na elaboração de ações que cumpram esse objetivo, inclusive com a contribuição de parlamentares cearenses na Câmara Federal. Nós já apresentamos um projeto de lei, que é o que eu estava explicando nesse evento, em que tipifica as ações do crime organizado como ações de terrorismo. Porque no terrorismo, além do combate ser mais ostensivo, você pode aglutinar as forças repressoras com as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, você pode colocar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil, todas a serviço da proteção da sociedade e, ao mesmo tempo, no confisco, você pode retirar
desses criminosos, que inibem, inclusive, a liberdade da livre iniciativa, do comércio organizado, das empresas que são juridicamente perfeitas, você pode confiscar os bens adquiridos nesse enriquecimento ilícito e doá-los para a sociedade. Então, o confisco é automático. Como também você pode, na tipificação, agilizar a ação da Justiça Federal, com o fim da possibilidade de audiência de custódia, de indulto, de benevolências, que muitas vezes esses criminosos usufruem, porque nós não temos uma legislação tácita com relação a essa questão. Uma das maneiras de fortalecer a atuação do parlamento é o processo de escuta. Como esse evento debateu sobre economia, trazer as lideranças empresariais para o centro do debate foi de fundamental importância. Até porque todas as nações do mundo só têm desenvolvimento social garantido se tiver uma economia por baixo para dar alicerce, para sustentar esses avanços sociais. Então, se a gente quer mais benefício, a gente precisa ter uma economia mais forte. E quem faz a economia são as empresas e os empresários. São eles que pagam impostos, são eles que geram emprego, são eles que financiam a pesquisa e o desenvolvimento intelectual de uma nação. E é por isso que essa iniciativa é muito importante, inclusive para consolidar tudo isso. E, mais uma vez, o Ceará, né, tendo aí uma priorização nesse debate. O seminário foi dividido em 2 momentos e um dos painéis tratou sobre um tema que tem gerado a necessidade de abordagens mais claras e objetivas, os efeitos da reforma tributária. De acordo com esse especialista, essa medida vem para ajudar o Brasil no fomento de negócios locais e também fazer com que a nação possa acompanhar o crescimento econômico de países que viraram referência em desenvolvimento nos últimos anos. A reforma tem que trazer mais competitividade, ou seja, a gente tem que melhor competir internamente, ou seja, a riqueza tem que ser distribuída mais, a gente não pode ter uma concentração como a gente tem hoje de competitividades, e de alguma maneira esse resultado aqui tem que ter uma diminuição de custo público, se isso vai aumentar ou não, e é um dos problemas desse, né? O problema é que a gente está, ao longo do tempo, os nossos gastos públicos estão em déficits fiscais recorrentes. Quando você olha o poder de compra do real, ele vai assim. Os painelistas parabenizaram a organização do debate e afirmaram que a condução marcada por confrontos de ideias é justamente o caminho correto para que as discussões se transformem em projetos práticos e efetivos. Isso que está acontecendo, a riqueza desse debate, os que participaram já entendem, mas os que vão ver aí pela mídia, pela imprensa de um modo geral, vão também sentir que é um start, que eu diria, benéfico para o conjunto da sociedade. O Destaques faz uma pausa e volta depois do intervalo. Muitos brasileiros enfrentam dificuldades na hora de se aposentar. A falta de documentos, erros no Cadastro Nacional de Informações Sociais e mudanças na legislação estão entre os principais obstáculos. O repórter Tiago Noronha conversou com uma especialista no assunto e tira dúvidas sobre o que fazer para evitar prejuízos ao requerer o benefício no INSS. No Brasil, a aposentadoria é um direito garantido para quem contribui com a Previdência Social, mas muitos trabalhadores enfrentam problemas na hora de fazer o cálculo para pedir aposentadoria lá no INSS, seja por erros no Cadastro Nacional de Informações Sociais ou pelos documentos mesmo exigidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Para entender melhor o que fazer agora, na hora de fazer, ou então na hora de pedir a aposentadoria, para não perder esse benefício, a gente vai conversar agora com a Cláudia Martins, ela é advogada previdenciária, diretora do escritório Martins Advogados Associados, que vai explicar para a gente, né, doutora Cláudia? O que é preciso fazer, quais são os documentos que são necessários para fazer esse pedido do benefício da aposentadoria? Bom, quem trabalha desde 80 até hoje, é importante que essa pessoa guarde a carteira de trabalho, porque muitas vezes na carteira de trabalho tem informações que no CNIS, que é o Cadastro Nacional do INSS, não estão. A data da entrada no emprego, a data da saída, as informações de alteração de salário,
algumas vezes essas informações estão incompletas, e quando elas estão incompletas, elas podem prejudicar o trabalhador. Isso, a mesma regra serve para quem é contribuinte individual, para quem é MEI. É importante guardar o comprovante de pagamento da guia, daquela guia laranjinha, quem fazia isso antigamente, e hoje quem imprime a guia no site, também é importante guardar o comprovante, tanto a guia quanto o comprovante de pagamento, né? Porque o que vai comprovar que aquela guia foi paga é o comprovante. Hoje, a gente não tem mais a carteira física. Hoje, a carteira está no Gov, ela é virtual. Mas é importante a gente acompanhar se as nossas informações de trabalho e de salário estão na carteira virtual. E também é importante guardar os contra-cheques e imprimir, inclusive, essa carteira, porque essas informações podem vir a desaparecer por alguma falha técnica e aí a pessoa acabar sendo prejudicada lá na frente, quando ela for se aposentar. Esses são os principais problemas mesmo enfrentados pelos contribuintes ali na hora de se aposentar, faltando um ano, aí vai reunir toda a documentação, acaba vendo que perdeu ao longo do tempo, a empresa mesmo que trabalhou lá atrás não existe mais e não fez essas informações corretamente? Isso, é muito importante que a gente guarde todas as informações que a gente tem do nosso trabalho. A carteira, contra-cheque, contrato de trabalho, rescisão do contrato de trabalho, porque muitas vezes acontece dessas informações não serem repassadas para o INSS ou desaparecerem no sistema por um erro de sistema. E aí, quando a pessoa vai se aposentar, 20, 30 anos depois, essa informação não está, ela não tem nenhum documento guardado, não tem como comprovar e vai ficar faltando ali 2, 3 anos de tempo e ela talvez ter que trabalhar um tempo a mais para fazer o tempo suficiente para se aposentar. Isso é importantíssimo, principalmente depois de 2019, né, doutor? Depois da reforma da Previdência, o que foi que aconteceu nesse período que tornou esse juntamento de documentos mais importante ainda? Depois de 2019, todas as contribuições, elas são contadas. Até 2019, não, eram 80% das maiores. Hoje, não. De 2019 para frente, tudo que você trabalhou conta. Ou seja, se lá aparecer que você recebeu um salário mínimo ou menos que um salário, vai contar, e vamos supor que você recebia 2.500, 3. Então, ao invés de estar o valor cheio de 2.500, 3, vai estar um valor menor, e isso vai prejudicar na hora do cálculo. Por isso, a importância de a gente guardar contra-cheque, carteira, o contrato de trabalho, a rescisão, porque nesses documentos a gente vai ter essas informações. E aí a gente falou aqui sobre o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Que cadastro é esse? Por que é importante ter, né, as informações corretas nesse CNIS que chama, né? Pronto, o CNIS é onde tem todas as nossas informações da nossa vida laboral, seja trabalhando para uma empresa, seja contribuindo como MEI, seja como contribuinte individual ou até contribuinte facultativo. Qual é a importância? Se tudo que a gente contribuiu está lá e não houver erro, o nosso cálculo de aposentadoria vai estar mais correto, né? E o tempo também vai estar correto, porque muitas vezes acontece de eu ter trabalhado 30 anos e lá constar 18, 22, e aí eu tenho que ter essa documentação para comprovar o tempo e o valor contribuído. Então, o ideal seria que essas informações já estivessem, né, ou que elas não desaparecessem. Mas a gente tem que contar com o erro, a falha, e a gente tem que guardar isso em casa, porque é o único meio que a gente vai ter de comprovar que aquela informação que está ali no cadastro está errada é com essa documentação. E isso é importante para todo mundo, né? Todo tipo de trabalhador. Aquele trabalhador que passou a vida trabalhando na empresa pequena ou grande empresa, ou aquele trabalhador autônomo também. Para todos os tipos de trabalhadores, seja o empregado de pequena ou de grande empresa, seja o contribuinte, né, seja o microempreendedor, ele tem que guardar essas informações, porque a gente tem que contar que isso pode desaparecer. Não é incomum a gente ter que complementar e comprovar um tempo. Então, é sempre importante a gente ter guardado toda essa documentação. Dá trabalho, é chato, é muito papel, mas quanto mais a gente guarda, melhor a gente se precaver para o futuro da aposentadoria. Ok, doutora Cláudia Martins, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Está aí as dicas da doutora Cláudia Martins, advogada previdenciária. Importante esse recado para você guardar todos os documentos laborais, seja você microempreendedor individual ou também trabalhador, principalmente os trabalhadores, seja de pequena, média ou grande empresa, precisa guardar a documentação e também, além dessa documentação, de quem trabalhou há mais tempo atrás, mas também
todo mundo que está trabalhando agora, mesmo com essa carteira de trabalho digital, é importante guardar essas informações, seja no computador, na nuvem ou também impressa. Agora a gente volta ao estúdio. O programa fica por aqui. Obrigado pela companhia e lembre-se, acesse ootimista.com.br a qualquer hora para ficar bem informado. Até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.